Glenda dos Santos Varoto. 33. São Paulo. 124 mil. 78.200. Estável. Estou bem. Ontem eu estava extremamente cansada. Mas hoje eu tô bem. Nada muito efusivo. E também nem triste. Eu estou ok. Honesta, idealista e descontente. E descontente para não usar insaciável, porque isso pode ser entendido de outra forma. Mas eu me vejo como uma pessoa que gosta de desafios e se colocar sempre em situações novas e imprevisíveis, digamos assim. Eu acho que é um problema no meu caso. Eu acredito que isso também deveria servir para as outras pessoas. Que quando nós já sabemos exatamente o que vai acontecer na página 2, nós precisamos trocar de tarefas, desafios. Nosso cotidiano precisa mudar. Então, a toda vez, em cada situação que eu percebo que vai acontecer, e isso já acontece com uma relativa frequência, em que eu estou acostumado com aquilo, eu penso, ok, eu acho que eu preciso trocar de tarefa. Quando eu reúno alguns pertences básicos, coloco numa mala e pego a estrada com os meus amigos para consagrar ayahuasca no interior. O meu debate com a Ana Campagnolo. Simplesmente eu consegui alcançar o estado da arte do que eu sempre considerei um debate respeitoso, inteligente, intelectualmente honesto. Porque não havia aquela necessidade de atropelo para fazer cortes, postar nas redes, simplesmente trucidar o seu adversário. Não, ali havia realmente uma defesa de teses, mas ainda assim com bastante calma, paciência, tolerância e generosidade intelectual. E por isso nós nos respeitávamos muito bem em relação ao tempo uma da outra. Então ela poderia falar por 20 minutos, eu poderia falar por 15, depois ela por 7, se eu quisesse depois falar por 20, não teria nenhum problema. E, claro, eu entendo outros módulos de debates, digamos assim, porém esse é meu favorito. Pensar em silêncio. Aprender a ficar quieta. E não confiar em todo mundo. Olha, ao mesmo tempo que isso pode ser uma virtude, pode ser um defeito. Ser ou se considerar uma pessoa muito honesta ao ponto de projetar o próprio caráter nos outros, fazendo com que tu confie em pessoas que não são dignas da sua confiança. Então, eu diria que eu deveria ter selecionado muito melhor as pessoas que eu confio. Ou que eu confiei, nesse caso. Fique calada. Pense em silêncio. Tenha cuidado com as palavras que tu usa, com quem tu usa, no momento que tu usa. Daqui pra frente, mais do que nunca em toda a minha vida. Me lembrar de onde eu saí, quem eu sou e os motivos pelos quais me trouxeram até aqui para que eu faça o que eu estou fazendo e o que eu irei fazer daqui pra frente. Que eu faça tudo de modo extremamente consciente e tendo a coragem de olhar pra mim todos os dias no espelho e pensar: independentemente do que eu esteja fazendo, eu sei pelo que eu estou fazendo. Ainda que me doa, ainda que eventualmente eu sinta vergonha ou medo, remorso, mas eu preciso fazer tudo sempre de olhos bem abertos. A primeira vez que eu tomei ayahuasca foi o dia mais transformador, revelador e prazeroso de toda a minha vida, incomparável a qualquer outra coisa que eu já tenha vivido. O dia que eu participei do programa do Petri, Tarja Preta, minha Nossa Senhora. Ali eu percebi, nossa, eu acho que eu tenho talento para ser humorista. Eu estava sagaz, rápida e sórdida. Minha nossa,
As piadas pesadíssimas que eu fiz ali, realmente, assim, deveriam ficar pra posteridade. Fiquei bem orgulhosa e foi muito divertido. Meu Deus do céu. Eu acho que há muitos anos eu não ria daquela forma, com tanta frequência e naquela intensidade. Foi muito prazeroso mesmo. Então, eu diria que foi o segundo dia mais feliz da minha vida, talvez. Ok, vou tentar aqui não fazer um discurso de político, né? Uma autopropaganda. Eu penso que ter um legado de respeito é muito importante pra mim. Se não uma das coisas, ou a coisa mais importante da minha vida. Eu quero chegar ao final da minha existência, olhar pra trás e pensar que o que eu fiz foi significativo, valioso e que valeu a pena. E que todo o esforço, o sacrifício, o tempo que eu gastei investindo nos meus objetivos foi bom pra mim e foi bom pras outras pessoas. Que aí não se refere somente a mim, mas em relação à humanidade. Nós, seres humanos, alcançamos ter uma vida gratificante e de sentido quando o que nós fazemos, ou o que nós fizemos, teve sentido para outras pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas ficam perdidas porque elas não têm senso de pertencimento, propósito e, nesse caso especificamente, porque elas exercem coisas que, embora tenham valor, para as outras pessoas não têm. Então é importante que a gente consiga exercer coisas que sejam valiosas para as outras pessoas, porque nós somos intrinsecamente sociais. Nós somos espécies de bando. Portanto, o legado é fundamental para mim. Mas que esse legado esteja intimamente conectado com o bem-estar de outras pessoas. Em que eu sirva, que eu tenha servido como uma peça, um instrumento para o grande projeto humano. Não somente da minha cidade, da minha comunidade, do meu estado, do meu país. O projeto civilizacional humano, que é impressionante. É a mão do ser humano operando e derrotando continuamente as forças da natureza que estão, desde o início dos tempos, tentando nos matar. Essa visão que nós temos hoje em dia, talvez um pouco desiludida, de que a vida carece de sentido, ou de que tudo está banalizado, na minha percepção é simplesmente uma falta de sensibilidade, uma percepção um pouco mais sutil de que mesmo uma grande cidade, ela está carregada de espiritualidade. Nós estamos vivendo sobre cemitérios milenários cotidianamente. E nós estamos sendo sustentados por esses cemitérios. Essa é a nossa fundação. Isso é lindo, isso é espiritual, isso é pleno de sentido. Volto pra academia, porque faz um mês que eu não malho mais. E o meu objetivo pra 2026 é ser magra. Bem magra. Porque eu sou magra, mas não tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de ser bem mais magra. Bem mais definida, atlética. Não. Eu sou uma solteirona com 4 gatos.
Nesse aspecto, eu sou uma mulher bem típica, que não aceita, não se sujeita, não consegue se manter um relacionamento por comodismo, por costume. Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam fazendo um juízo de valor negativo contra as mulheres, de que elas são eternamente descontentes, como se fossem apenas criaturas mimadas, em que para elas nada está bom. Mas a questão é que, para as mulheres, estar em um relacionamento com amor, com paixão, com intensidade, entrega e devoção é fundamental. Estar em um relacionamento apenas para dividir um teto, quando ela pode sustentar, quando ela tem independência profissional, não faz sentido. E eu sou essa pessoa. Para mim, um relacionamento só deve existir e continuar quando há paixão, devoção, entrega e admiração mútua. Se não tem essas coisas, honestamente eu prefiro ficar sozinha. Eu não vejo nenhum motivo para iniciar um relacionamento se ele não ter esses critérios muito básicos. A minha percepção é que são compartilhados pela maior parte das mulheres. Bem, atualmente, cyber, medieval e clássico, principalmente. O clássico atualmente tem tomado os meus dias. Por uma questão de tempo, disposição e energia e necessidade estética mesmo. O tipo de conceito que eu pretendo, que eu estou tentando construir aos poucos. Madonna, Grimes e a minha mãe. Porque desde criança eu vi a minha mãe praticando artesanato, fazendo macramê, tricô, crochê, quadros, panos de prato e vendendo também arranjos, guirlandas. E ela sempre teve uma intuição estética muito apurada e sutil, embora ela tenha estudado somente até o 4º ano do ensino fundamental. Minha mãe é literalmente semi-analfabeta, mas eu admiro muito esteticamente e artisticamente. Ela que me ensinou a como tornar uma casa comum de paredes brancas em um lar. Foi ela que me ensinou a tornar os ambientes íntimos, personalistas, bonitos e aconchegantes. Atualmente, Ataque dos Cães, porque é um filme que não fala muito sobre o cotidiano, com excelentes interpretações, várias camadas e com um conceito geral muito bem redondo que se finaliza com maestria, digamos assim, de forma bem surpreendente. Trata de um assunto que para muitos está saturado, mas da forma como foi abordado ali, não. Foi de um modo bem particular, poético, eu diria, e bem masculino também. É um filme bem masculino. E eu gosto muito de filmes sobre masculinidade, tanto quanto de feminilidade, quando há essa clareza mesmo acerca de alguns fenômenos, dinâmicas intragrupais. E o filme fala muito sem dizer muito, no caso. Sem expressar muitas palavras. O meu artista favorito do momento é o Vinícius de Moraes, porque ele é algo que eu tento ser, mas é um pouco difícil quando tu não pode sustentar ainda lá com muita folga, que é exercer várias coisas diferentes no mesmo ramo, no caso artístico. Em que ele foi poeta e houve um momento que ele pensou, vou ser compositor agora e fazer música. Uau, eu acho isso o máximo. E ele tem uma brasilidade devota, popular, simples, mas ao mesmo tempo sofisticada. E mesmo quando ele fala certas coisas que hoje em dia são altamente canceláveis, mas tu vê que aquilo ali tá carregado de boas intenções, com uma percepção tão gentil e compassiva e apaixonada pelo Brasil.
Olha, nesse caso, eu vou ser bem tecnocrata, talvez. Os indicadores precisam melhorar. Os indicadores desse país precisam mudar. Se ao final da minha vida eu perceber que esse país se tornou um lugar de primeiro mundo pra se viver, tudo valeu a pena. Quer dizer, tudo não também, né? Peraí. Peraí. Não é pra vender a mãe também. Mas todas as coisas que eu me fiz... Mas todas as coisas que eu me propus a fazer... E elas funcionaram, prosperaram e proporcionam bem-estar para as próximas gerações. Talvez não somente do Brasil, mas de outros lugares também. Eu vou conseguir olhar e pensar que valeu a pena. Os indicadores desse país precisam melhorar. Definitivamente. Repito. Fique quieta. Cale-se. Escolha as palavras onde e para quem elas serão ditas. Não confie em todo mundo. E não é como se eu pensasse que a maioria das pessoas não são confiáveis. Aliás, não é como se eu tivesse concluído ao longo desse ano que a maioria das pessoas não é confiável. Não é isso. Mas é que basta uma pessoa errada pra te confiar pra ferrar sua vida. Uma maldita fucking pessoa é capaz de estragar tudo. Bastou. Portanto, todo cuidado é pouco. Isso só vai piorando também em relação aos novos degraus que tu vai subindo em direção a mais responsabilidade, mais poder. O ambiente vai ficando cada vez mais instável e delicado. Tá. 2025 foi um ano intenso, basicamente, mas particularmente desafiador, estressante, preocupante, divertido, revelador, estimulante. E acredito que valeu a pena. Até aqui, pelo menos. Nossa, eu aprendi tanto. Tem muitas coisas que eu aprendi com atraso. Porque eu me neguei a jogar um jogo que as pessoas estão jogando desde que eu era criança. Eu me recusei a entender por que as pessoas tentam persuadir, manipular, serem sagazes, compreender as intenções umas das outras pessoas. Eu me arrependo. Porque eu sempre vi todas essas armas e instrumentos como baixaria. Uma posição fraca e covarde diante da vida. E eu mudei. Eu mudei. Definitivamente desafiador, estressante, divertido. Espero que eu arranque bastante os cabelos. Porque isso significa mais uma vez que eu não sei o que vai acontecer na página 2. A cada ano que passa, eu quero me colocar em uma situação nova, mais desafiadora do que do ano anterior.